salve, galera ilustradora! Aqui não é filme do Brendan Fraser, mas nós temos um coração de tinta. Afinal de contas, não é fantasma, mas esse é o espírito. Estamos aqui com uma grande convidada para o nosso próximo programa, Papo Nanquim, o talk show mais legal sobre quadrinhos e ilustração. E para quem gosta de desenhar, né? Mas é isso aí, pessoal. Tô aqui vou passar a palavra pro meu camarada, o Pedrosa. Alô, vocês aí que estão assistindo a gente, seja no celular, seja no computador, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Vocês que eu amo, vocês que eu odeio, mas ainda assim me interesso pelo dinheiro de vocês. Estamos aqui com a honra de ter uma personalidade nova desenhando no nosso quadro negro, que é branco. É você ou não é, Ananda? Nossa nova voz do além. Gaguejei mesmo, dane-se. Oi, gente, não vai gaguejar mais do que eu hoje, tá? Só deixando bem claro. Aqui com vocês, eu vou estar aqui, ó. Já começou, já fiquei nervosa. Fiquei tensa já. A voz do além aqui quietinha na minha desenhando, enquanto vocês introduzem e conversam com a nossa convidada, a Débora. Pra mim, ninguém fez, mas eu fiz pra mim, ó. Eu vou falar. Aí depois a convidada cancela a gente. Pois não é. Como já tá cancelando a gente nos bastidores, né? Nossa. Tô achando assim. Eu tomei umas 2 canceladas suas já, viu? Eu tô esperto aí. A gente pode botar uma inserção de uma espada do Kenshin Himura aí, né? Cortando, né? Cortando Sim. Cabeças aqui. Olha Eu duro que na hora da agressão você direciona a mim. Na hora do debate técnico você vai direcionar ele. Mas é muito De acordo mais com as capacidades, os talentos individuais de cada entendi, um, né? entendi. Só o fato que a gente já tá direcionado na sua direção aqui, ó. Você cometeu direcionado 2 na sua contra 1 direção. aqui. Exatamente. Você tá vendo pela posição no palco, a gente já sabe o que vai acontecer aqui, né? Eu sou a cota do rolê, eu não tenho câmera. Sou o cancelado. Beleza, mano. Comece. Aí eu vou e começo Aqui é a com meritocracia, hein? Vamos ver o Nossa, esforço cara. aí. Gente, então meu karma tá zoado. Nossa. Mas é isso aí, em meio a várias redundâncias, né? Redundâncias redundantes. Vamos começar trocando essa ideia aqui com a Débora. Cara, pra quem não sabe, a Débora é desenhista, manda super bem aí e tal, pá. Há controvérsias. Sério? Por quê? Não. Conte-me mais. Olha, não, se você quer dizer que na sua opinião, se eu mando muito bem, eu agradeço, os elogios e tal, mas a gente sabe que isso é um caminho longo, né? Uma carreira, se você quer se atrever a fazer alguma coisa bem feita, é estudo de uma vida. Não tem ponto final. A não ser que você queira se acomodar aí fazendo sketchzinhos para postar na sua rede social, né? Se você acha que você tá arrasando com isso aí. Ganhar likes, né? Likes, não é verdade? Não, deixa os dólares e os euros pra lá. Eu quero likes. É claro. Não, Tem uma coisa não, que eu tô num... Débora, tem um negócio que a gente. gente fala, que uma situação que eu vim de uma cidade que tem vários ilustradores também, pai e tal. Certo. E só que acho que isso acontece em todo lugar. Acho que em todo meio tem isso, em qualquer lugar, não é só por onde eu passei também. Acho que o Pedrosa também passou por isso. Mas tem uma expressão que eu aprendi uma vez, que o que esses caras fazem muito é remolandês por lá, cara. Como é que é, rapaz? É porque tem essa galera. Ai. É porque tem a galera que gosta de ficar, tipo, só elogiando. Nossa, que trabalho maravilhoso. Olha, eu vou traduzir isso. É uma masturbação intelectual artística que as pessoas ficam puxando o saco umas das outras sem sair de fato do lugar. É um comportamento modista, porém vergonhoso pra nós que somos cringe. Eu tenho a minha teoria. Eu acredito, já que a gente começou falando desse assunto, eu acredito numa coisa chamada falso like. Quando alguém posta um trabalho, por exemplo, seja uma pin-up, um desenho, qualquer coisa que você acha que pode até se passar por algo profissional, mas você sabe que dentro de você não quer curtir aquilo, você não achou foda pra caramba. Você dá um like assim do tipo, continua, viu, cara? É isso aí, viu? Então, é isso aí. Sabe aquele falso like que é igual indicar o caminho errado pra alguém? Por Uma onde é? Você fala, é por ali. né? É por ali, você indica o caminho falso. É um falso like, eu vejo muito isso. Sim. E quem nunca fez? Sinceramente. Não, sim. Entendeu? Eu acredito que o falso like, ele exista. Só que uma coisa é você tomar um falso like quando você tá na sua adolescência, juventude e tal, que é aquela fase que você não vai trampar mesmo, você tá na fase de aprendizado, e isso te estimula
uma meia dúzia de like, ele não vai te fazer mal para te estimular a seguir estudando. Agora, o nosso convidado anterior, ele falou um negócio que faz muita falta, do tipo, alguém ir lá e comentar do tipo, pô, tá zoada essa perna aí. Coisa que aconteceu muito com a gente, que foi o que nos forjou como profissionais. Convenhamos, Pedrosa, isso é uma coisa que o nosso amigo Rafael comenta muito, além do convidado anterior, que tipo assim, muitas vezes você tá numa comunidade, você vai lá, você faz uma crítica, uma orientação falando que, velho, olha essa anatomia, melhora essa narrativa, aí a pessoa diz, é o meu estilo. Saca? Aquele velho argumento. É o meu estilo de lixo, né? É o meu estilo de bosta. É isso aí, gente. Olha. Meu estilo, entre parênteses, de bosta. Sim. Mas aí eu faço uma pergunta aqui pra vocês, principalmente com base no que o Pedrosa falou. Então quer dizer que vocês estão insinuando, principalmente você, Pedrosa, você tá insinuando. Porque a culpa é minha. Mãos apontadas para Pedrosa. Você está insinuando que essa galera que comete esse tipo de atitude, né? Seja desenhista ou qualquer outra pessoa, qualquer profissional que seja de qualquer área, está agindo como um adolescente? É isso? Você está dizendo que essa pessoa não cresceu? Tá, já que vocês jogaram pra mim, então eu vou dizer que nesse assunto do estilo, eu vou me reduzir a 19 anos, fazer um taio na sobrancelha, passar urucum no peito. Faz de conta que você tem os seus 19 aninhos. Responda como se tivesse 19 anos. Visitar agora. O vão do MASP e dizer que tem o lugar de fala. Uau! Não, o que acontece? Olha, eu trabalho numa linha que esteticamente aqui no Brasil convencionou a chamar como cartoon. Né? Então aquele estilo do Pernalonga, Disney, Hanna-Barbera ou até mesmo Cartoon Network, eu abraço todos esses estilos, sejam os mais tradicionais, sejam os mais modernos, eu trampo nessa linha aí. E por ser uma linha onde ela tem mais liberdade poética, mais plasticidade, teve uma época que eu me enganava falando, não, mas é meu estilo. E foi necessária muita crítica em algumas direções de arte, e o meu professor Seabra, que não é uma pessoa lá muito fácil, para me colocar na linha. Eu acho o seguinte, gente, se pega mal falar na sua rede ali, pública, comentar os seus erros anatômicos, aceite a crítica no privado, mas não abandone a crítica. Exatamente. Cara, Porque vocês apontaram pra mim, mas vocês também foram forjados. Eu quero contar um caos. Conta um caos. Por favor. Eu quero contar um caos. Teve um cara que, eu conheço ele já há 10, 15 anos, mas assim, é uma amizade dessa colega, né? Ele veio para mim recentemente, fez um trabalho e falou, Débora, eu gostaria de pedir a tua opinião sobre uma HQ que eu fiz, né? E sempre olhando minhas coisas, tal, ele curtindo. Como eu já conheci ele um pouco, eu falei assim, peraí, eu estava naquele dia ruim, porque às vezes a mulher é muito legal ela ter um dia ruim, porque é um dia que ela vai arrumar a vida dela, sabe? Ela vai ser sincera, né? Ela vai bater em quem precisa, ela vai gritar com quem precisa, né? Vai quebrar umas travessas, na verdade. Não, mas assim, vai colocar aquela fera pra fora. Vai colocar a fera pra fora. Ele chegou e falou assim, olha, eu queria sua opinião sobre o meu trabalho. Eu falei assim, cara, eu posso falar a verdade pra você? Sério mesmo, você me dá essa liberdade? Eu fui gentil ainda com ele nas palavras. Eu posso tomar a liberdade de fazer uma crítica, de fazer uma crítica profissional ao seu trabalho. Ele falou, por favor, e não sei o quê. Eu falei, tá bom. E deu uma semana que, obviamente, que eu tinha mais o que fazer naquele dia, né? Deu uma semana. Eu respondi pro cara, falei o seguinte, cara, é o seguinte. O seu trabalho, eu falei que o seu trabalho é bom, apontei ponto por ponto como se eu fosse uma professora, que apesar de ter gente que me chama de professora Helena, você tá entendendo? Me chama aí de professora Helena, quando eu quero ensinar alguma coisa, mentira que já te eu quero disso. ensinar, eu não posso ensinar querer me meter a ensinar alguma coisa que o pessoal já tira sarro. Mas é real te chamar de professora Helena? Já me chamaram de professora Helena. Aí sim, hein? Não posso ensinar nada aqui. Tá decorado nessa live, você vai ver. Agora eu me marquei, né? Olha só. Eu fiz um desserviço a mim mesmo agora, mas tudo bem. Coração rancoroso, mas segue aí. Mas então, eu fui ensinar, eu não tenho essa vocação para ensinar as pessoas, porque às vezes a pessoa vem pedir uma crítica, você tem que ter uma postura de um bom professor. Dependendo do jeito que você fala, são palavras que vão mudar a vida do moleque ou da menina. Uma coisa assim, é um ponto de virada. Eu mesmo já tive pontos de virada de crítica no meu trabalho, que eu não fui chorando para casa com a paz debaixo do braço. Foram pontos de virada, entendeu? O trabalho melhorou muito. Agora, sim, desse cara que veio me pedir opinião, eu fui
eu assumi, eu não assumi uma postura de agente, que a gente ficou na memória com a coisa do agente, né? Sim, Gritando sim. com as pessoas e falando isso aqui tá uma merda. Dizendo o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Deseducado. Eu acho que a gente tem que ficar com a memória dos bons mestres, né? Dos bons Com professores que faziam críticas construtivas para a gente colocar o nosso trabalho no lugar e saber que erro não é estilo. Erro e estilo são coisas diferentes. Entendo. E Exatamente. você foi ríspida com o cara, você não... Ou você foi didática? Ou você Eu fui foi didática porque... como uma navalha? Como Não, uma mas navalha. aí é que tá também, né, Método Pedrosa? pedagógico é a vassoura atrás da porta, né? Opa, Como se com dizia certeza. antigamente Mas aí é que tá também. para as Às crianças. vezes, Professora dos anos 40. porque assim, Tá Débora, aqui, ó. muitas vezes as pessoas elas podem entender de uma outra forma porque elas não estão preparadas, né? Só que aí entra um negócio que é o seguinte. A Eu gente está sou- na era do elogio. Essa Exatamente. era do like, que a gente não sabe se foi um meio like, porque coração é Um coração falso para like, né? tudo. Sim. A gente não sabe se eu gostei um pouquinho, gostei pra caramba, se é mais ou menos, ou se é o falso like. Ou se não, eu gostei que interessa que é compraria seu Exatamente. trabalho. Exatamente. isso. Só que aí é aquele negócio, né? Ah. Quando você ajuda, que você dá a sua opinião, se a pessoa fica com raiva, mas eu não acho. Velho, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você Não. entende. Hoje você, para criticar o trabalho de alguém, você tem que preparar psicologicamente a Sim. pessoa, igual da notícia da morte de um parente. É. Você tem que falar, ó, eu posso Você tem que ter falar. tato, né? Então, você tá bem? Senta. Você tá legal hoje, sabe? Você tem que Como ser se falasse com assim. uma criança de 5 anos. Exatamente. Então é Mas- complicado, por sim. causa da era do like. Sim. eu acredito. Eu queria te perguntar uma coisa. Ah. Quando eu te conheci, você já estava desenhando, pai e tal, mas eu nunca te perguntei como é que foi essa trajetória. Como é que tu começou, cara? Como é que tu teve esse interesse? Pô, tu vê assim, pô, velho, desenhar é tão legal. Acho que eu vou fazer isso. Saca? Como é que foi isso daí? Olha, tem uma teoria que diz que quando a gente conta a história da nossa vida, parece que a gente está contando a história da vida de outra pessoa, né? É meio estranho falar da própria história. Você que é um cara estranho, eu lembrei de coisas estranhas, eu olhei pra ele. Eu não sei Beleza, por né? quê, cara. Ó, Lembrei de uma coisa estranha, eu olhei pra eu, ele. eu vou falar uma coisa, vou ser muito honesto agora. Eu sou o estranho malvadão. A navalha na crítica foi ela e quem foi a gente foi ele, viu? Eu vou começar a caguetar aqui. Fiscal de passado. Dá nome aos bois. Mas você tava falando sobre contar a sua história e a gente narrar a história do outro, né? Então vamos viver esse momento Débora poetisa. Vamos, Exatamente. vamos Como- trazer o passado aqui, túnel do tempo. Como você encontrou dentro de você a Débora artista e falou, é essa semente abstrata que eu hei de Uau. desenvolver. Vamos entrar no DeLorean das minhas Olha, memórias aí. Maravilha. Com a época que eu comecei. Cara, eu vou ser um pouco técnica nisso. Tem gente que vai contar da própria história, cada hora conta uma versão da vida. Parece o Coringa, né? Contando É. como que ele ganhou a cicatriz dele. Eu acho a minha tão legal que eu só conto a mesma. Não, é Isso é verdade. narcisismo, mas beleza. É por isso que tem gente que até decora, ó, começou assim, assim e tal, porque às vezes a gente se lembra de criança desenhando, às vezes a gente se lembra já no primeiro trampo. Então, é uma pergunta que é bem aberta. Pode São é períodos, sim, né? São São períodos, momentos. são momentos, mas Eu quero falar daquela parte da infância, o descobrir o negócio mesmo. descobrir um negócio. É porque putz. não falta tempo no programa pra gente falar de perrengue. Afinal de contas, os perrengues são os que marcam bastante, né? Olha, criança que. Eu fui uma criança que se destacou nos desenhos na escolinha. Uhum. E o primeiro profissional que nota que teu desenho é bom é a professora, né? E daí você já vira ali o queridinho da professora, você já começa desenhando com problema. Você Olha, já a começa ali professora com Helena aí já, problema. olha Você aí, ó. vira. De novo, né? Que bom que fosse assim comigo, mas sério. Mas na escola foi assim. Já me destaquei na escola, desenhando. Eu lembro, teve um episódio que a gente teve que fazer uma capa para um trabalho de física. Aí a professora perguntou, eu desenhei um olho, né? Botei aqueles detalhes, Os cílios. cílios. a íris. Desculpa, era física porque era ótica. A matéria era ótica. Ah, não era tá. anatomia. É uma não matéria era... de visão, então. uma matéria de visão. Nossa Senhora. Era pra ser uma piada isso, né? Sim, Era- sim, sim. Ó. Foi bastante visionária fazendo esse... Foi um Nem- trabalho Aí visionário. você continua fazendo as piadas, vai chegar uma hora que o convidado não vai conseguir dar uma contra-resposta, viu? Praticamente um Zack Snyder. Aí você vai passar a vergonha que eu passei no programa anterior. Praticamente o Zack Snyder. Então, mas assim, ela perguntou assim pra mim, essa capa aqui, onde você comprou? Eu falei, o que fiz, né? Então, assim, quer elogio mais legal?
Imagina, você ali é adolescente, a pessoa pergunta onde você comprou. Entendeu? É melhor que ganhar coraçãozinho isso, viu, gente? É verdade. alguém pergunta, alguém Mas chegar aí ganha um pessoalmente amigo, e falar... Mas aí não é porque onde a você coisa comprou? tá acontecendo em fato e não em pixel, não em digital. Quando não, a reali- não, pela quando a interação, é pela sinceridade da Sim, interação. a proximidade, entendeu? né? A proximidade. Eu sustento a ideia de que Você sabe que a pessoa gostou de verdade. Sim. Quando Eu você vê um sustento a ideia trabalho, que quando a realidade te confirma alguma coisa, independente das dificuldades que você vai ter, você vai insistir no caminho porque foi a realidade que te confirmou. Repara tipo, que a galera da internet hoje sai do jogo interessante. muito fácil. Porque Sim. não foi a realidade que de fato confirmou algo pra eles. Mas isso é só a minha opinião, Não, mas então, como mas dizem. E falando de internet, esses dias a gente tava conversando sobre isso, que a gente tava conversando, não sei se você já viu uma série chamada Len, a gente tava conversando sobre isso, né? Ah, sim, eu torturei minha esposa essa semana pra assistir os 12 episódios do Lei. 13, na verdade, né? 13. nossa, Sou otaku de não. Len. Ai, meu Deus. Mas então, voltando aqui ao plano das memórias, né, a Sim. viagem no tempo, é assim, alguém te dá um feedback positivo, geralmente quem desenha recebe esses feedbacks positivos que são marcantes antes de tentar virar um profissional, e essa pessoa fala, caramba, eu acho que eu levo jeito. Então, fiz curso de desenho artístico, aqueles fundamentos e tudo mais. Falei, vou fazer um curso. E a ilustração entrou primeiro na minha vida, entrou antes do que história em quadrinhos, né? Porque, na época, eu tinha contato com ilustrações, tipo, aqueles encartes que saem em jornal, sabe aquelas enciclopédias, livro ilustrado. Sei. Tinha até aqueles livros didáticos com umas ilustrações bem técnicas. Sim. Não falem nada didático, senão a professora vai aparecer de novo aqui, pelo amor de Por Deus. favor, Nossa, deixa o arquétipo da professora. Ele está encaminhando. Porque, mas o que eu acredito que... Mas, enfim, justamente a ilustração teve um período, há um tempo atrás, assim, não tem muito tempo, um pouco antes da internet, que esse universo dos impressos era muito rico, né? Sim. A fotografia dominava ao mesmo tempo que as ilustrações, né? E a ilustração acudia aquilo que a fotografia não conseguia resolver. Ter gráfico era um ponto do empreendimento. Então, a maneira como os ilustradores, sejam de humor ou ilustradores científicos, ilustradores de ficção e tudo mais, resolviam as coisas que a fotografia não conseguiam resolver, aquilo me fascinava. Além do que, eu achava, para mim era um grande mistério aquela técnica, né? O aerógrafo, aquelas coisas que eles usavam, porque era uma coisa que estava além do alcance. Os adolescentes, as crianças tinham acesso a quê? Lápis de cor, giz de cera, mas você olhava aquilo e falando, como que esse cara fez isso? Não é? Você não tinha nem acesso àqueles materiais. Então você precisava fazer um curso para descobrir como que aqueles caras fizeram aquilo. Sim. Você experimentou várias outras Foi o técnicas? início da minha jornada. Olha, foi o tipo início. você ali no level 1, né? Olhando pro cara no level 20 já em classe de prestígio, né? Em termos de D&D, assim. Mas Imagina. aqui tem 3 capial. Aqui tem 3 Capial. capial, vamos falar a verdade, tá? Vem com essa não. Sei. Porque a galera da cidade grande, sabe? Tem alguém aqui da cidade grande, só de sabiam, Manaus, né? a galera da cidade grande, só de das boas Manaus. escolinhas aí, eu tô Que ficando bravo. apesar de ser cidade grande, é praticamente o Eu vou... interior, assim. Sim, e a galera da cidade grande já Só tinha um mais parênteses, informação. pessoal, Manaus é cidade grande sim, tá? Só pra... E Estão tinha- quase pedindo a separação do resto do Brasil. Beleza. Pode falar. Mas onde eu quero chegar assim, né? Pessoas de grandes capitais sabiam que não era aquele material usado. Sabiam uma série de processos que era feito, mesmo sem ter feito algum curso. A informação era mais de domínio comum. Hoje em dia tem internet, qualquer você pode saber. Como assim, mais de domínio comum? Como assim, cara pálida? Eu não conseguia entender como que a colorização de um quadrinho, seja ele de super-herói, humor e tudo mais, era feito, porque eu acreditava que esses desenhistas usavam os mesmos materiais que eu. Aí é que tá Aí entra no que você pulo disse, do você gato. precisava fazer um curso para descobrir, enquanto nas grandes capitais essa informação era mais de domínio comum. Sim. E aí que eu ia te perguntar como foi essa sobre autodescoberta. cursos, né? Já olharam pra A mim, gente vai já pronto, chegar não. nessa parte. Eba! Porque a questão do curso é assim, só para não perder o fio da meada. Essas informações custavam caro para a gente ter. Tinha que pagar um curso. Hoje as pessoas dão um curso
de graça na internet, na rede social, eram informações que eram caras para se obter. Sim. Você tinha que entrar numa panela, numa turma, para você ir cochichar no ouvido do professor e falar, Espera, você tá me dizendo... fala aí, como que o Você cara tá fez dizendo isso? que existiam panelas? O cara lá no Canadá. Minha nossa. Então tinha grupinhos. Tinha grupinhos? Não, eu nunca quis dizer Ah. isso. Nunca existiu grupinhos. Juro que eu não sabia. Nunca. Nossa, velho. Nunca. Nossa. Então, Agora, sobre panelinhas, né? É a panela de pressão, né? Um caldeirão. O negócio é a panela Chegaremos lá. gigante. A gente vai né? chegar nessa parte. chegaremos vamos lá. chegar. Como diz a Coisa. banda Scorpions, the best yet to come. The best yet to come. Boa. Ma- Então ma- tá. mas também é uma música tema de Metal Gear, né? Vale a Beleza. pena Mas citar, então, vale a pena citar. quem queria chegar no nível profissional de ilustração não tinha como não passar pelos cursos. Não tinha, porque antes da internet era muito mais difícil. Mas isso não era bom? Sim, A não até ser que porque você fosse uma pessoa chamada viajada, né? O viajado que vai para outros Sim. países, Mas no Brasil isso nunca, daí também é nunca teve cultural essas do coisas. brasileiro, né? Que o cara que é de fora, o cara que foi pra fora do país, até do próprio estado, É. né? Sim, A galera dá uma certa moral pra ele, né? Entre aspas, né? totalmente, totalmente. Tudo que vem de fora é uma coisa que desde sempre aqui, basta você falar, ó, veio de fora que você Mas deixa eu tem te um perguntar amém. negócio. das Qual foi a pessoas. tua primeira experiência? Assim, tu falaste de cursos, do teu interesse, né? Que É. tu começa. Ah, não, eu via aquela. Eu tinha curiosidade do processo, né? Uhum, E pá, como era feito. Que, pô, eu tava aqui no nível 1, eu via o cara ali no nível 10. uhum, E, pô, ele faz aquilo ali, eu quero chegar no nível 20. uhum. Qual foi o É, teu primeiro trabalho, tua primeira experiência, assim, trabalho, assim? meu Da vida, ever. primeiro trabalho mesmo, pago. Isso. Como é que foi essa... Nossa, Fala que nem olha, repórter eu da te... Globo, né? Qual é a emoção de... Já que você Eu tenho relacionou a certeza que foi trabalho... mais digno do que o meu. Não quero nem saber qual foi teu primeiro trabalho pago. Peixe meu tava amigo. bom? Então quer dizer que agora a gente tá julgando os amigos. Beleza. Olha, então, mas assim, pago foi um colega do meu irmão, que os caras estavam fazendo sei lá o que de games, que precisavam de umas ilustrações. E eu fiz assim um monte, eu não tinha noção de preço de mercado. Então eles pediram, sei lá, acho que eram umas 150 ilustrações com Nossa, cara! cenas simples, tipo, Nossa, gente. um cara estendendo a mão com, sei lá, uma maçã na mão, qualquer coisa assim simples. E eu não tinha noção de preço de mercado. Então, só que na época eles me ofereceram 400 pau, mano. Isso pra um adolescente, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um tênis All-Star. Que era, Olha aí, olha a aí. primeira coisa. Pô, cara, Eu lembro quanto que eu ganhei e no que eu fui gastar. Meu. Por isso que eu falo tanto pra esses iniciantes falando, faz o mascote da padaria que vale Velho. 500 conto. Vale, Calma, tá aí, vai, ó. não desvalorize Mas esse se trabalho. fosse Velho, eu, tem como cobraria uns contigo, 4 velho. pau, viu? Cobraria uns 4 mil. Eu tenho... Olha aí, ó. Fazer o mesmo Tá aí, eu tenho trampo. isso em Hoje a comum gente contigo. pode fazer Eu esse comprei tipo de meu cobrança. salário, eu comprei Não, eu porque comprei não 2 tinha. All-Stars. É mesmo? Foi. Um Você tá vermelho e um brincando. preto. Eu ganhei um X-Tudo e uma Coca-Cola, mano. Uma coca e 2 pastel, né? Famoso Porque uma na coca e época o dois Não, All-Star é um ainda era X-tudão relativamente de- baratinho, né? Da minha Hoje, cidade, os lanches são gigantes. Os Sim. hambúrgueres são gigantes, assim, eu ganho um daquele. Jesus. Nossa. É, O quê? aí, ó. A Ananda esteve em Araraquara, pode confirmar. Os lanches- Mas como é que foi essa parada, Ananda? Como é que é o sanduíche de Araraquara aí, já que você é testemunha, hein? Rapaz, eles são um negócio assim, de meter medo. De fazer, tipo, é aquela galera que, tipo, ah, não, estou brocada de fome, vou ali comer. Você vai... negócio é gigante, entendeu? Você quero fica nem ver olhando, como é que é o caralho, por sanduíche onde eu de tu, então. começo. Oh, Jesus. Sanduíche de tu. Ô, Ananda, ainda existe aquele aí em Manaus, a lanchonete dos aloprados, cara? Que o cara Aloprado, vendia um sanduíche do tamanho da mesa? Rapaz, Não, aí também, aloprado eu não sei. Não é espocado o nome? Não é espocado? É um nome doido, assim. Não nada a ver. Tem aqui restaurante que parece aqueles arranha-céu, entendeu? Jesus. Ainda tem aqueles hambúrgueres gigantes. Você, tipo, vou pegar esse palitinho pra meter no hambúrguer aqui pra coisa não se despencar toda. Ali não, você precisa de um espeto de churrascaria pra segurar o hambúrguer todo. Nossa. Mas ele é alto, entendeu? É aquele alto que, tipo, é um hambúrguer alto, mas ele não é um hambúrguer, Ah, sabe? é tipo o Big Kahuna. Deve ser tipo um Big É, Kahuna. tipo, diferente do de Araraquara, que é tipo um lanche servido, que tipo, ele é grande, mas você não sabe por onde começar a comer. Esses aqui que vocês estão falando, ele é só alto.
Mas ainda tem plenamente. voltando à esses pauta. hambúrgueres. Voltando à pauta, que é bom Quando- falar de comida, mas... Quando a gente entrevistar Eu o só Jacan, Quando respondi. começa os papazinhos, que você vê que o povo já tá com fome. É, Vamos legal. falar. tá. Onde é que estávamos? Onde estávamos? Você disse que recebeu R$400, comprou um All-Star e não sabia como cobrar e tudo mais. Que esse foi o seu Então, primeiro Esse foi o primeiro trabalho, mas e eu continuei no curso, continuei fazendo ilustrações, tá? Quadrinhos veio um pouco depois, que tinha lá os meninos que faziam ilustração e daí eles levavam quadrinho de super-herói e eu nunca tinha, já tinha visto, mas nunca tinha folheado um quadrinho de super-herói na vida, nunca tinha. E quando eu vi aquilo e também amostras que eles faziam para agências aqui de São Paulo, eu olhei quadrinhos de herói e falei, cara, isso aqui é o domínio absoluto da técnica. Porque eu buscava dominar a técnica. Quem tem uma mensagem para passar, você tem uma imagem na sua cabeça, você quer transformar isso em ilustração. Se você não tiver domínio de técnica suficiente, vai ser uma coisa frustrante. Então eu achei aquilo assim, olha, se eu dominar essas ferramentas, eu vou conseguir me expressar completamente. Tipo, vou conseguir fazer tudo. O conjunto da obra, né? Se você conseguisse ter a habilidade de fazer Ter uma a habilidade de você fazer teria conquistado aquilo, o nível de artista eu que teria você almejava. exatamente, Você estaria exatamente. se realizando Eu ali, olhei né? aquilo como o A meta, cume né? do Everest. Legal. O cume do Everest era desenhar quadrinhos para eu ter o domínio dessa técnica. Eu sempre fui uma pessoa, né, sem querer falar de coisas estranhas, esquisitas, olhando pro lado místico aqui de Legal, novo, beleza. olhando Por pro lado favor, místico, por favor. não é? Olha, eu sou o Doutor Estranho da vida real. Eu sonhava, eu sempre fui um pouco assim, sonhar e ter umas visões, e que ver uns cenários, sonhando mesmo, dormindo, né? Sim, sim. Ver coisas assim que meu, não daria para Tipo escrever um Lovecraft, livro. assim. Tipo as capas da Heavy Metal. Umas Você via coisas cenários meio abstratos, concept, sim. coisas que eu gostaria de... Sempre tive essa coisa de ter uma coisa na minha cabeça, não ser tão legal colocar em palavras quanto seria numa imagem. Então, é muito de dentro para fora, a tal da inspiração. Que Sim. tanto se sonha em ter todo dia profissional que acordar inspirado, né? Mas nem Uhum. sempre é possível. Daí entra a Às vezes técnica. ele Daí entra o justifica, boleto. Aí né? entra, Daí entra o boleto. Vem com essa, não. e a- Daí vem o Aí boleto. vem o boleto. Tem técnica que não tem Então, técnica que substitui o boleto, cara. Com Boleto técnica, te transforma no Da Vinci. Exatamente. Mas com técnica você engana, viu? É. Você consegue enganar bastante. Até Consegue. porque você precisa da técnica pra poder regularizar aquele boletinho ali. né? Sem a técnica, o boleto Ainda bem que eu não acumula. compro nada à prestação, Exatamente. rapaz. Ainda bem que eu não compro. Já sei, quando eu não tiver muito afim de trabalhar, eu vou comprar algo à prestação, cara, que eu tô pagando muito à vista. Não, né? Porque ó, quando eu olhar faz- o boleto, É. aí eu vou querer trabalhar. Vou te ensinar a fazer um Faltar as amuleto. folhas. Vou te ensinar a fazer um patuá. Vou Um te ensinar a fazer um amuleto. talismã Ah, tá. mágico. Você vai pegar Sei. uma pedra mística da sua preferência Ah. e enrolar um papel de boleto pago em volta, mas o código de barra tem que estar pra fora. E usar ele dia sim, dia não, pra sempre te lembrar que a próxima conta chega. Vai ser mágico. Nossa, eu Com acho que eu não certeza. preciso nem usar amuleto, viu, pra lembrar disso aí. Já é inconsciente. Já tá aí, ó. E se você incensar, ó, funciona melhor ainda. Mas tem que estar pago pra poder incensar. Mas lembrar sempre que Porque se não tiver pago, você vai ter que pedir uma segunda via. Incenso o boleto que não tá pago, que você vai se foder. Exatamente. Dica de místico aqui, viu? Boa. Boa, boa. caralho. Farei, viu? Vou ver se minha vida financeira vai melhorar. Olha só. Agora, vamos lá. Mas daí, Você falou- daí desculpa. teve uma outra etapa. Estávamos falando das etapas, né? Dos Sim, sim, saltos. sim. Então, Pulo do gato. do pulo do gato. Então, assim, teve depois a etapa do começar a trabalhar. Essa foi uma emoção de, putz, eu consigo ganhar dinheiro com isso. Agora, depois, isso virar uma profissão do tipo, olha, cara, eu só vou fazer isso, não tenho tempo para fazer mais nada, meu trabalho vai ser esse aqui. Esse foi um outro momento, um Aham. terceiro momento. Então você passou 2 processos. Até porque passei alguns. chega um momento na. quando a gente tá- todo Alguns. desenhista passa por É. isso, né? É uma ilusão, né? É muita inocência e ingenuidade do aquele desenhista que acha que acabou de começar, vou viver só disso. Né? Cara, como. não existe, cara. O cara que fala isso, que acha isso, é o cara que vai lá dar o like pro seu amiguinho dizendo. E "Tá outra, show de eu bola." posso Ou o pai é rico. Eu posso Opa, é ser rico. bem honesta, não é você que escolhe o trabalho, é o trabalho que te escolhe, é o mercado que te escolhe.
para os trabalhos que o mercado quer. Você. Entendi. Sim, não, eu concordo Entendeu? muito com isso. Eu concordo muito com Ninguém isso. entra em carreira artística porque quer. Todo mundo é convidado. Isso é verdade. Todo mundo é convidado em tem carreira muito disso artística. Ninguém fala, eu vou ser artista, vou viver disso, eu vou fazer sucesso. Isso não existe. Meu professor falou numa Entendeu? entrevista uma vez, há muito tempo atrás, ele contou como ele se descobriu desenhista. Eu não vou falar a história aqui porque seria alongar demais. Só que ele encerra falando assim, eu, na verdade, isso sempre teve dentro de mim, eu sempre desenhei. Eu não acho que escolhi isso, eu acho que fui escolhido. Você É por falou aí. ser escolhido pelo mercado de trabalho ou ser escolhido de uma maneira mais abstrata? Mais De uma maneira mística, mais inconsciente mais coletivo transcendental, ou assim. metafísica para aquele que crê, independente. Você Não, acha que... Eu acredito em metafísica, sim, tá? Eu nem vou te zoar agora, porque eu acredito. Até porque o bullying tá Eu assim, ó. acredito, mas falando mesmo do que você é capaz de entregar para o mercado te escolhe. Sim, mas esse processo acontece Sendo de bem maneira técnica, orgânica, pelo falando- que você colocou. Sim, é uma seleção, como se fosse uma seleção natural. Dos mais aptos mesmo. Aqueles que conseguem fazer o que pedem, no prazo que pedem, do jeito que pedem, com as correções que pedem. Agora eu preciso fazer E- uma observação. Não tem nenhum eugenista aqui, viu? Segue. Não, seleção natural é Darwin mesmo. Tô falando de Assim, bicho mesmo, de sim, bicho. Sim, mas nesse caso a gente está colocando que o mercado, convenhamos, o mercado de quadrinhos, esse mercado que a gente vive, não vou colocar só quadrinhos, de ilustração, ele parece realmente um ser vivo, cara, porque ele está mudando o tempo todo. Ele passa por Com várias certeza. mudanças, O né? mercado Todo são dia. as pessoas. Não existe essa entidade chamada o mercado. Somos nós, são as pessoas, são É o público. O público, vocês podem achar clichê, uma coisa idiota falar isso, né? Meio meloso. Mas o público é a palavra final do público. Relaxa, muita gente Sim. inteligente corrobora com o que você disse. Ai, Exatamente. De Adam Smith a Ludwig von Mises. Vai lá refutar os caras, espertão. Segue aí. Bom, então, o público é o patrão. Falar assim, o público é meu patrão, no final das contas porque você entrega uma verdade. coisa que você acha É que ele que vai o pagar. editor é o teu patrão. Tá, o editor é o teu patrão até certo ponto. Ele é um intermediário. Mas se o editor digamos não assim. tiver apostando muito no teu trampo, ele tiver uma surpresa daqui 2 meses, puta, vendeu pra caramba, você vai ver como ele vai te tratar no cafezinho, Com vai falar, quer o É que cafezinho, nem, por exemplo, tal, você tá bem, cê- família tá bem, ele falando vai te de- tratar de outro jeito, o Você editor. vai chamar pra um churrasquinho. Com Vai, certeza. vai. Vai um churrasco, né? É, famoso Isso, churrasco. famoso Uma coisa. churrasco. Então, famoso. você Ananda vai tem uma ver parada um- pra... Fala aí, Ananda, diz aí. Eu ia perguntar se você, Débora, acredita que todo artista realmente precisa de palco, de um jeito ou de outro. Senão Boa, não faz sentido. boa. Eu sonhava com tapete vermelho, mas eu tenho a cortina vermelha aqui, ó. Eu tava Mas vendo mas- isso vindo, cara. Eu tava só esperando. Tapete só tem um de crochê lá em Eu devia casa. ter jogado na loteria agora, Tapete cara. de banho. Então, Nossa, cara. eu Não sou médium do eu, Mamona, eu mas quase acredito, vi eu essa. acredito assim. Tua pergunta veio de encontro a uma fase que eu tô vivendo. Uma fase que eu tô. Um ano que eu parei para refletir. Não tem nada a ver com pandemia, parou para refletir. Não é. Coincidência de etapa de vida profissional. Aconteceria independente. Aconteceria independentemente desta pandemia. Então, quando você chega num patamar da sua carreira que você se conhece o mercado, você sabe até onde você pode crescer, expectativas que você sabe que você nunca vai conseguir alcançar. Vou dar um exemplo. O maior desenhista brasileiro, eu posso até citar o nome dos 3 maiores, não tem problema nenhum, mas pensa num cara que vocês acham foda, que desenha para mercado americano, europeu, não sei. Pega o cara mais fodástico aí que vocês pensarem. O cara nunca vai ter o mesmo número de seguidores do que um, sei lá, um cantor aí estourado, um apresentador, sei uma lá, ilusão, pensa né, numa, cara? entre aspas, pensa numa celebridade. Esse nunca vai ter o reconhecimento. Então, a não ser que eu apele muito. A não ser que eu apele completamente. Então, você para pensar no público que você tem, um público que você tem que respeitar, tem outro que você quer ganhar, mas você não pode desrespeitar o antigo. Então, eu venho fazendo essas reflexões sobre esse tal do palco. O quanto de palco eu preciso para eu me sentir bem, para eu continuar sendo
uma artista da maneira como eu me reconheço como artista. Para mim, basta ser aquela pessoa que trabalha trancada num quarto, no final do dia eu entrego a minha página, não falo com ninguém, porque ninguém é obrigado a ter rede social, não, gente. Ninguém é obrigado a postar coisa todo dia pra ouvir lindo, ai que talentosa, ai que talentoso. Ninguém é obrigado a fazer isso, não. As pessoas fazem porque é essa coisa meio de manada que a gente está vivendo. Mas se você for fazer uma reflexão sincera, o quanto de palco eu preciso para continuar sendo artista, nem vamos falar de grana, retorno financeiro, nem nada. Eu acho que existe sim um mínimo que você precisa ter. Essa pessoa, ou vai ser aquela meia dúzia de pessoas que você respeita pra caramba a opinião, seja de um agente, um editor, aqueles 3 colegas que você acha muito foda e que vai falar bem de você, ou você precisa dessa meia dúzia de pessoas. E que em tese estão no mesmo nível que você, né? Ou você vai precisar desses milhões de pessoas, você sabe que você nunca vai ganhar na nossa profissão, ó. Fica aí o desafio, tá? Para quem quiser ter mais do que, sei lá, 200 mil seguidores no Brasil não tem, tá? Nenhum desenhista tem mais do que isso. Aliás, é menos. Mas eu tenho um adendo é menos do a que dizer. 200 mil. O cara mais estourado aí que você pensar. Sim, mas, tá? mas existe então, uma coisa. ou você vai, só para concluir, ou você vai precisar dessa meia dúzia de caras que a opinião para você é tudo, ou desses milhares, milhões, que nunca vai chegar. Dizem que quem chegou aos milhões parece que é um buraco sem fundo dentro de você, que se você tem 10 mil, você quer 20 mil seguidores, se você tem 20 mil, você quer 40 mil. Então, é uma reflexão que eu estou fazendo. Até onde que eu quero chegar com isso? Sim. Sabe? Porque isso daí, É muito pessoal, essa a gente pergunta é bem conversa legal. muito sobre isso, né? Porque o artista, ele vive do ego dele. Né? Tem sim. Tem muita Falar gente que não tem, a gente mentira. fala muito dessa questão de glamorizar a profissão. Né? Você diz, mas eu sou desenhista, eu trabalho para uma editora grande e tal. Isso não é um comportamento do artista visual brasileiro? Aí se liga. Eu vou chegar nessa parte. No Brasil é pior. No Brasil é pior. No Brasil é bem pior. Que eu tenho um adendo a fazer depois que você concluir. Sim, senhor. Então, o que acontece, né? O artista, a gente vê esse comparativo que a Débora fez. Eu lembro que eu tinha um meme que eu vi, que o cara ele era músico, aí ele começava tocando uma viola, aí ele tava, sei lá, tocando num palco pra não sei quantas mil pessoas. Aí o desenhista, quando ele tá começando, é ele desenhando na frente do computador, e quando ele tá famoso, ele continua desenhando na frente do computador, cara. Tipo assim, é o que eu costumo sempre falar, eu falava sempre... Não mudou nada na vida do cara. Eu também fiz essa reflexão, meu. Exatamente. Sabia? Porque eu falava pra todo mundo. Acho que Mudou sempre a quando crença chegava pessoal. alguém me procurando pra arrumar trabalho quando eu era agente, eu falava o seguinte, tá, mas me diz uma coisa, o que tu quer fazer, cara? Tu quer pagar tua conta ou tu quer ser famoso? Saca? Porque você precisa entender que isso daqui que você tá fazendo é um trabalho como qualquer outro. Saca? Esse negócio de ser famoso, não é você que é famoso. Quem é famoso é o personagem. Você tem que entender que você tá desenhando um produto. Você é uma peça na linha de produção. Entendeu? E o teu editor, você tem que entender que simplesmente isso daqui é um trabalho. Não é um capricho. Mas, Yonami, quando saca? o Stan Lee começou a dar crédito até pra faxineira dentro de produção de HQ, que antes não tinha, não se existia... No mercado americano não existiam créditos para artistas, ou muito pouco. Não tem essa de mencionar balonista, quem fez arte final, quem serviu cafezinho, sabe? Não tinha isso. Ele colocou isso, foi Stan Lee que colocou isso. No Brasil a gente tem a linha de montagem da Turma da Mônica, que os caras, perfil mais Turma da Mônica, eles se contentam de ser caras que pagam boleto, simplesmente. Né? Agora, a gente que se mete a fazer trabalho autoral, ou até o mercado americano, porque eles vão colocar teu nome enorme lá, e é uma coisa que brilha o olho, sim, do ego. Então, são perfis de artistas diferentes. Uma coisa é um cara que trabalha numa gráfica, fazendo camiseta e caneca. O outro e eu não estou falando de grana, não. Eu estou falando desse palco. Desse palco eu tô falando. Mas muitas vezes o argumento que a galera vai usar, que até, convenhamos, faz, entre aspas, sentido, beleza, meu nome tá no crédito, aquilo é um portfólio. Né? Que tá lá, eu trabalhei fazendo isso, que quando eu fui agente... Eu acredito que isso vem tudo a posteriori. Tem um problema muito antes. Foi uma das coisas que o meu mentor me ensinou, né? Chegou e falou, qual a tua lista de créditos? Com o que tu trabalhou? Lista de créditos. Eu fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui.
Beleza, hoje, né, essa questão, por isso que eu acredito que essa galera briga tanto por causa disso, faz tanta questão de, acho que até o convidado anterior comentou com a gente, a assinatura do cara tá gigante, é maior do que o desenho, saca? Aí, velho, realmente, isso é pô, ridículo. não é? Ridículo. Aí o Também que não rola? concordo. É porque o cara quer fazer o seguinte, hoje, na era digital, na internet, informação é tudo, você pode chegar aqui num Google, pega o teu celular, no Google, vou digitar o nome do cara aqui, ó, sei lá, Yonami, desenhou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele vai procurar o teu nome lá. Mesma Sim. coisa, a Débora, o Pedrosa, o fulano de tal Ananda, saca? O Empiastro Lombardi, o Rafael, entende? Vai olhar lá e tal. A galera leva muito isso em consideração, mesmo que tu chegue. Por exemplo, tem vezes que o cara trabalha como... Aí a gente vai entrar numa outra seara, né? Às vezes o maluco trabalhou como ghost. Olha só, que delicado esse assunto que você vai falar. Mas fala aí, como ghost. Imagina, o cara trabalhou como ghost. Não vou citar nome, né? Ele trabalhou como ghost, sei lá, de algum artista famoso. Só que ninguém vai saber que tu fez. Tu pode falar pra todo mundo... Não, porque eu fiz, porra. Fiz a parada e tal, mas... Beleza, e aí? Cadê teu nome lá? E se falar que fez, ainda perde a amizade com os caras que passaram o trabalho, né? Que os caras falam, Exatamente. não era pra falar que você era ghost, não, cara. Então, uma coisa tão... Porque o desenhista que tem ghost, ele tecnicamente não tem competência pra cumprir o prazo. Boa. É por aí. Sim, mas não é que ele não tem competência. Às vezes ele pegou um trabalho a mais e não administrou direito. Só pra também. explicar, Até tem- pessoal, ghost é o cara que faz o trabalho do desenhista. Isso daí pode ser em qualquer profissão também. Só que ele faz escondido... Entre aspas, né? Escondido entre aspas. Ele é contratado direto pelo desenhista. Ele é contratado pelo desenhista pra fazer o trabalho dele quando ele não pode fazer. É pra cobrir o cara no tempo que ele não pode fazer. É isso. Só pra ilustrar. É que a gente tá ilustrar deixando aqui. de analisar uma coisa que tá na É nossa dublê, cara. dublê de desenhista, É o né? dublê Tem de lá o desenhista. ator principal, mas o cara que tá lá rolando no chão, Isso. saltando. Até agora, tudo que vocês falaram tá a nível de comportamento. As pessoas se Diga. comportam assim, Stan Lee se comportou de maneira X, Tá. que gerou uma cultura Y, a gente só tá falando de comportamento. A gente Ah. tem uma coisa que tá na nossa cara que a gente não tá reparando, que é a natureza da arte em questão. Quadrinhos, historicamente falando, é uma coisa recente. Isso. Historicamente falando. Só que trabalhar com ilustração... Tanto quanto o não. cinema. Aí, galera, a gente não grava essas vinhetas no mesmo dia, viu? Eu juro pra vocês. Tu jura? Eu Sério? juro, exatamente. Porque a gente te respeita tanto. Por que a gente te respeita tanto? A gente te respeita porque você se inscreve no canal, você dá o seu like, você comenta só elogios, vocês nos amam. E esse amor é retribuído pra vocês. E, Com por certeza. falar em amor e retribuir... E diga-se de passagem, é por isso que o seu comentário é importante. Seja falando bem, seja xingando, seja tirando sarro, porque a gente tira sarro aqui o tempo todo, velho. A gente ama até o seu ódio. Olha o Exato. tamanho Olha do aí. amor que tem nessa alcachofra. Olha aí. Entendeu? Só que é o seguinte, é muito interessante que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais para nos apoiar. E falando em apoiar, eu fiquei sabendo que a Leona tá com um catarse show de bola aí, meu. É verdade isso? É, cara, a gente lançou essa semana, esse mês, um catarse, um projeto aí de financiamento coletivo, pra quem não sabe o que é, né? Da HQ da Bruxa da Meia-Noite, velho. Então, cara, se você gosta de fantasia, bruxas, viagem no tempo, dá uma colada que ela vai sair num formato de luxo, show de bola aí, cartonada. Tem até promoção envolvendo a história do Amazônida, velho. Pra quem Coisa não de tem- gente rica, né? Olha aí. É. E ó, vou falar a real pra vocês. Vale a pena vocês investirem nisso porque tem profissionais de peso no mercado envolvidos no projeto e a Leona é um dos primeiros personagens do Brasil a ser publicados fora do país com suporte editorial. Então, meu, Exatamente, pra você que quer uma recompensa, ainda mais a gente que tá rico graças a você, as nossas recompensas são as melhores. Nós pedimos o melhor porque nós oferecemos o melhor. Exatamente. Olha aí, né? Então deixa aí, se não puder participar, se não puder apoiar, compartilha, dá um like, comenta, porque o seu apoio não precisa ser material apenas, ele pode ser moral, racional e emocional. Exatamente. Alcachofra pra vocês. Olha aí. Opa, já vou aproveitar essa e encher a caixa